Fala pessoal, tenho todos uma boa noite. Galera, ontem eu comecei uma campanha, né, de doação de sangue aí para minha prima Daniele Costa da Silva. Você aí que tem um coração solidário, gosta de realmente ajudar as pessoas, gosta de doar sangue para ajudar o próximo, né? Essa minha prima aqui tá precisando urgente, tá pessoal, do sangue, de preferência A positivo. Você chega no Hemopa, né, e faz a sua doação de sangue e direciona para o Hospital Regional de Altamira. Ela não mora em Belém, ela tá em Altamira, né, e você tem que fazer essa doação no Hemopa. Aí, como eu falei, você direciona para o Hospital Regional de Altamira. Então, né, pessoal, bora fazer, né, essa solidariedade aí para minha prima. Você que gosta de doar sangue, você gosta de ajudar o próximo, a hora é essa, entendeu? É muito importante a gente ajudar o próximo. A gente não sabe o dia de amanhã, né, se a gente pode estar precisando. Então vamos pensar no hoje, vamos ajudar as pessoas que estão precisando no momento, né, e ela está precisando urgente. Eu vou sempre estar colocando, né, na nossa comunidade aqui a postagem com a foto dela, Daniele Costa da Silva, tá pessoal? Então vamos que vamos ajudar a minha prima aí, que ela tá precisando urgente, né? Ajudar outras pessoas é muito importante, a gente ajudar o próximo, beleza? No primeiro comentário fixado vai estar, né, o número da Brasil Limpa Nomes, meu amigo, para você limpar o seu nome, né? Ela ajuda até a sua empresa a ficar limpinha aí no mercado. Você que quer dar um up na sua empresa aí, entre em contato com a Brasil Limpa Nomes. O número vai estar aqui no primeiro comentário fixado, o score fica lá em cima, beleza? O número da TV online UniTV também vai estar no primeiro comentário fixado. Toda semana a gente faz sorteio aí de um mês grátis da UniTV. Para você curtir os jogos do Clube do Remo, você tem que se inscrever aqui no canal para você concorrer. O número da UniTV tá aqui no primeiro comentário fixado. Se você não quiser esperar por sorteio, é muito top. Eu uso aqui em casa, não trava, é só o filé, né? Entre em contato com a UniTV e feche o seu pacote de canais. Beleza, pessoal? Galera, tá rolando aí, né, uma notícia que o Remo fechou uma parceria, né? Na verdade, firmou uma parceria com a Hidro. Eu estava lendo agora, para investimento das categorias de base. Aí eu pergunto para a diretoria, que base que o Remo tem? Vocês não gostam da base do Remo, vocês nunca deram valor. Quantos jogadores da base tem no clube do Remo? Nenhum. Entendeu? Porque a Hidro vai investir 1 milhão só. Papo furado. Vocês não gostam da base do Clube do Remo, entendeu? Porque se vocês gostassem, daria um suporte maior, daria mais oportunidade, não colocaria sempre o moleque no fogo, entendeu? E vocês nunca gostaram da garotada da base. E a prova tá aí, né? Não tem um sequer da base do Clube do Remo. Isso aqui, meu amigo, eu só acredito vendo que vocês vão investir em base, porque eu não acredito. Primeiro que o Remo não tem nem estrutura. Tem um CT abandonado, um estádio que está caindo aos pedaços, entendeu? Que não evolui em nada. Todo ano é a mesma lorota. Vai investir na base. Vai ajeitar o CT, vai modernizar o Baenão e nada é feito. Então, vindo de vocês, eu simplesmente não acredito em nada que diretor do Clube do Remo fala referente à reforma, à modernização, a investimento em base. Eu não acredito. Eu só iria acreditar se vocês realmente fizessem. Aí eu ia calar minha boca. Mas vocês, meu amigo, só são lorota, entendeu? Hoje mesmo ou ontem, né, os caras estavam lavando a arquibancada. Nem sequer deram uma pintura na arquibancada do Baenão. Vocês são uma piada, cara. Vocês da diretoria do Remo, vocês são do tempo dos dinossauros. Vocês não querem modernizar o clube, cara. Entendeu?
tá tendo muita oportunidade e em termos de estrutura o Remo não sai do zero. E hoje estavam dando uma lavada na arquibancada com jato. Era no mínimo, para pintar as arquibancadas. Porque conforto o torcedor não tem, cara. Ele vai sentar naquela arquibancada de cimento puro. E vocês têm a cara de pau de somente lavar, né? As arquibancadas, que inclusive estavam todas cacarentas. E pelo menos para ficar mais apresentável, vocês não tiveram a coragem, a competência de pelo menos pintar as arquibancadas, né? Vocês realmente, cara, são uma vergonha. Vocês, né, fazem o Remo evoluir a passo de tartaruga. Isso se eu chamar isso de evolução, alguma coisa. Entendeu? Vão ali enrolando o torcedor com uma pintura ali, com uma reforminha ali, mas uma reforma de verdade nunca tem no nosso clube, infelizmente. E essa questão dessa parceria com a Hidro, que a Hidro vai investir na base, só acredito vendo. Eu não acredito em vocês nem 0,5%. Entendeu? Inclusive, acho que foi hoje, o Clube do Remo foi eliminado do Campeonato Paraense Sub-20. Entendeu? Esse é o retrato, esse é o reflexo do que vocês fazem com a base do Clube do Remo. Vocês abandonam, vocês não querem saber da base. Todo clube grande que se preze revela jogador, vende jogador, e no Remo isso não existe. Prefere pegar um desgraçado ruindade perebento e bichado lá dos quitos dos infernos, mas não tem a competência de formar um jogador aí, de revelar um jogador. A base do Clube do Remo tá jogado às traças, entendeu? O Remo foi eliminado hoje pela Mocura no Sub-20, né? E tá eliminado do Campeonato Paraense. Eu não quero saber se tem torcedor do Remo que fica com raiva do jeito que eu falo. Você não é obrigado a se inscrever aqui, cara. O meu perfil eu nunca vou mudar para ganhar inscrito, entendeu? Para ganhar visualização, o meu estilo sempre vai ser esse, de cobrança, cara. De cobrança, porque eu quero ver esse clube grande de verdade, não com enrolação, não com mimimi nem nhenhenhê, entendeu? Esses caras vão levando a gente só na lábia, só com papo furado. Vocês estão entendendo? Questão estrutural, negócio de base, esses caras aí não querem nem saber e tá provado, tá constatado. Só não enxerga quem não quer. Beleza? Sobre acesso, né, pessoal? Estão falando aí, tem uns caras fazendo vídeo, que a meta do Clube do Remo para subir é de 62 pontos. Negativo, cara. Negativo, 62 pontos é praticamente o mínimo. O Remo tem 9 vitórias. Para você ter uma ideia, se eu não me engano, o Remo está em sétimo. O nono, que é o CRB, tem 11 vitórias. Os times do G4 tem 13 vitórias, 12 vitórias. E o Remo tem 9 vitórias. O primeiro critério de desempate é vitória. Entendeu? E o cara vem com essa lorota para iludir o torcedor, meu amigo. O Remo tem que vencer e vencer, cara. Entendeu? Não existe esse negócio de 62 pontos. 62 pontos é o mínimo. E o Remo não precisa do mínimo, o Remo precisa do máximo. 62 pontos para mim, o Remo não consegue o acesso. Porque em critério de desempate, o Remo está muito abaixo dos outros times. Principalmente o primeiro, que é o quesito vitória. Porque não é só o Remo que vai jogar. Todos vão continuar jogando. Entendeu? Então, primeiro quesito, o Remo vitória, o Remo já perde. Se o Remo chegar lá com os mesmos 62 pontos, o Remo, em critério de desempate, não consegue o acesso. Entendeu? E aceite ou não, cara, o Remo, matematicamente, tem possibilidade, mas foi um time que deu muita mancada. Marcou muita toca. Como eu falei, matematicamente tem muita chance. Muita chance não, tem chance aí, né, de subir para a Série A, mas eu sinceramente eu acho muito difícil, tá, pessoal? Não quero cortar a empolgação de ninguém, não quero dizer para você não acreditar, eu só tô dando a minha opinião. Porque, primeiramente, quando o Remo contratou esse técnico,
eu já me desanimei. Quando o Marcos Braz fez certas contratações piores do que os jogadores que já estavam aqui, também desanimei. E o próprio Marcos Braz manteve o amiguinho dele aí, esse fraquíssimo, limitado técnico Antônio Oliveira. Entendeu? Então, só aí já fez desanimar bastante, né, a mim como torcedor. Tô falando por mim, tá, pessoal? Mas, como eu sempre falo, no futebol, cara, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer e não tá descartado o Remo conseguir o acesso. Mas eu, sinceramente, acho muito difícil. O Atlético Paranaense chegou, papai. Entendeu? Passou o Remo. E os caras são time de chegada. Não são time pipoqueiro. Entendeu? Então o Atlético Paranaense chegou aí. E eu ainda acho que o Atlético Paranaense vai subir para a Série A. Ah, Renato, mas tá com um pontinho na frente do Remo. O negócio é que os caras são um time de chegada. Tem estrutura. Time de Libertadores. Não é apequenando o Remo, mas essa que é a realidade. Deixaram o Atlético Paranaense chegar e creio que esses caras ainda vão beliscar uma quarta colocação ou terceira. Eles estavam lá embaixo. Contrataram um ótimo centroavante aí, Viveiros. Isso sim, o Marcos Braz, fraquinho. Isso sim é uma contratação boa, pontual. Não é os teus bichados que tu trouxe, como Cantilho, daqui a pouco eu vou falar dele, né? Não é como o teu apadrinhado filho do Iranildo, né? Entre outros aí, jogadores que contratações meia boca que tu trouxe. Independente se o Remo conseguiu acesso ou não, a minha opinião não muda em relação ao Marcos Braz. Você como executivo, amigo, você é um fraco, fraquíssimo. Tem que aprender muito, entendeu? Os cheiradores de cueca do Marcos Braz, eu quero que vá pro inferno, não tô nem aí se você ficar com raiva. Tá entendendo? Então, né, cara, eu sinceramente vou torcer até o final pelo meu clube. Mas, sinceramente, pelos tropeços que o Remo teve, né, pelas mancadas, pelas tocas que deu no campeonato, pela gordura que perdeu, eu sinceramente acho muito difícil o clube do Remo subir para a Série A. Entendeu? Eu nem sei se a vontade desses caras lá de dentro é realmente subir, porque o Remo já está quase ficando na posição que eles amam, que é o meio de tabela. Você sabe que esses caras pensam pequeno, né? Enfim, cara, essa é a minha opinião. Se Deus quiser, o Remo vença a partida de sábado. Vou comemorar, mas eu não posso, né, falar o que as pessoas querem ouvir, iludir o torcedor. Essa é a minha opinião. O Remo pode me surpreender, né? Pode dar uma volta por cima aí, mas eu sinceramente, né, marcou muita toca nesse campeonato, que era um campeonato, era um ano certo para o Clube do Remo subir, cara, pelo investimento, por ser um campeonato de Série B, um dos mais fracos, mas pelo que eu tô vendo o Remo tá deixando escapar, né, da palma da mão, tá, meus amigos? Essa que é a minha opinião. Então não venha com esse papo de 62 pontos, porque é muito difícil. Critério de desempate, o Remo está muito abaixo dos outros times. O Clube do Remo aí continua treinando, tá, pessoal? Para o jogo de sábado. E eu creio que o Clube do Remo vai com um time parecido com o time que jogou contra o Vila Nova, que empatou. Né, que é o seguinte: Marcelo Rangel, Nathan Santos, Reinaldo, Cláudio e Sávio, Caio Vinícius, Jaderson e Diego Hernandes. Esse preguiçoso para mim não vai sair. Ele não vai sair do time. Jaderson também tá muito mal, né? Caio Vinícius estava suspenso, vai voltar aí. Mas Jaderson e Diego Hernandes não me agradam. Infelizmente, eu tenho que falar isso do Jaderson. Ele não tá jogando absolutamente nada, né? Justamente com o Diego Hernandes. Portanto, se o cérebro do time é o meio-campo, o Remo tá ferrado, porque o Remo não tem meio de campo. Entendeu? Essa que é a verdade, né? No ataque, Nico Ferreira, Pedro Rocha e João Pedro de camisa 9. Coitado, vai ficar voltando para buscar a bola, vai ficar parece uma barata tonta, porque a bola não vai chegar, porque tanto Diego Hernandes quanto o Jales são dois jogadores caranguejos e a bola não vai chegar
quase dificilmente no João Pedro, né? Porque temos um meio-campo medroso, preguiçoso, né? Não sabe tocar na diagonal. Infelizmente, o Remo pecou muito, quase que 100% aí na contratação de meio de campo, beleza? Fica a dica aí para o ano que vem, para ver se vocês, né, falem contratações mais pontuais, principalmente para esse setor meio de campo, que é a parte cerebral do time, é a parte pensante, entendeu? Infelizmente, esse ano o Remo não tem. Quem sabe se o Remo tivesse contratado melhor pro meio de campo, o Remo tivesse muito melhor nessa Série B aí, lá em primeiro colocado, segundo, né? Essa aqui é a minha opinião, tá, pessoal? O Paladiotes aí, Taxides e o lateral esquerdo, Jorge, né? Eles devem ser relacionados, estão treinando aí com o time e eles devem ir para o jogo, né, cara? O que é difícil é porque são jogadores que estavam parados, né, cara? Aí é complicado, é difícil o técnico colocar uns caras desse aí que até pegar ritmo, até pegar tempo de bola, fica complicado, cara. Sabe, nessa reta do campeonato aí, nessa reta final do campeonato, eram para ser contratações para chegar e resolver. Igual a do Atlético Paranaense, atacante Viveiros, tá resolvendo o problema dos caras, mas o Remo continua, né, batendo na mesma tecla de contratações de jogadores parados, e não é de hoje, entendeu? Então esses dois jogadores aí que o seu Marcos Braz contratou por último devem ser relacionados aí, tá, pessoal, para o jogo contra o Atlético Goianiense. Vou desejar boa sorte e que esses jogadores tenham aí, né, uma boa estreia pelo Clube do Remo. Falando em jogador parado, né, eu me atualizei aí em relação ao Cantídio, tá, pessoal, que atuou em apenas 6 jogos pelo Clube do Remo e não joga desde a vitória por 1-0 contra o América Mineiro, dia 9/8, tá, pessoal? Esse foi o último dia que o Cantídio jogou. Para quem não sabe, mais uma contratação do seu Marcos Braz, que como executivo é um fracasso, entendeu? Então o Cantídio aí, temos notícias ruins desse jogador, né? Mais uma vez ele não vai para o jogo, né? E o médico do Clube do Remo disse que a lesão é complexa, né? E não há prazo definitivo para o retorno do colombiano. Inclusive na reportagem ele até fala, tem que ter paciência, aquela velha frase, aquela velha palavra da diretoria, calma, paciência, calma que amanhã vai mudar, todo tempo é isso, até o médico já fala assim, temos que ter paciência. Ai, meu Deus do céu, entendeu? Então, a lesão é complexa, não há prazo definitivo para o retorno do jogador, né? A lesão dele foi entre o tendão e o músculo, ou seja, não foi nem no tendão e nem no músculo, né? Foi na transição, né, entre o tendão e o músculo. Entendeu, pessoal? Não foi em nenhum dos dois. Foi praticamente no meio entre esses dois, né? Entre o músculo, fica até difícil de entender, né? Entre o músculo e o tendão, né? E que causa lesão aí, a recuperação mais trabalhosa e demorada. Agora eu tenho, né, uma curiosidade para falar para vocês aí. No Corinthians, o Cantídio teve a mesma lesão, entendeu, cara? E tá aí o que acontece. Era um jogador até importante, deu uma balanceada ali na cabeça de área, mas, ou seja, era um jogador bichado. Já veio bichado para o Clube do Remo. E tá aqui constatado. Quando a gente reclama, tem torcedor aqui que xinga a gente aqui. Ah, tu tá secando. Renato, deixa eu chegar, cara. Porra, bicho, ainda nem chegou, cara. Tu já tá secando o cara aí, cara. Porra, deixa o cara... O cara tem uma ficha, né, extensa
de lesão e o desgraçado vem falar pra me ter calma. Deixa chegar o jogador, ele vai dar certo. O cara pode chegar com uma perna aqui, que o cara vem com essa lorota de deixa chegar e calma. Tá aí o calma. Entendeu? Cantilho saiu, deu uma caída no meio de campo ali. É um jogador que fazia o básico, não é um jogador ruim, mas tá aí, cara. Entendeu? Ele ficou fora por 3 meses com a mesma lesão no Corinthians. Ou seja, veio bichado. Entendeu? Então é complicado, cara. Viver desse tipo de contratações. São até jogadores que, né, tem um nome no futebol, tem um currículo bacana, mas são bichados. Marrone é bichado. Entendeu? O único que ainda não deu problema é o Pedro Rocha, graças a Deus. Entendeu? Mas são jogadores bichados. Tá aí Marrone, eu não sei se vai entrar como titular, porque tem deficiência física. Regis é outro. Sabe, cara, é complicado. É difícil, sabe? Ter uma esperança de um acesso. E também com essas contratações pífias do seu Marcos Braz, que os jogadores que saíram, esses que chegaram, não são melhores do que os que já saíram. A tendência qual era? Porra, eu vou contratar jogadores para chegar e melhorar o time. Mas ou são a mesma coisa ou são piores. Essas foram as contratações do Marcos Braz. Você gostando ou não, você ficando com raiva ou não, você se desinscrevendo, não quero saber, cara. Eu vou dar sempre a minha opinião, você gostando ou não. Você que é um torcedor centrado, você vai entender o que eu tô falando e vai entender que eu quero o melhor pro Clube do Remo. Entendeu? Esse é o pensamento do verdadeiro torcedor. Não o cara que se acomoda, que aceita tudo, jogador bichado. Deixa chegar, que já dá acertado. Eu não aguento mais isso, cara. Torcedor burro que fala isso, pra mim não é torcedor não. Beleza, pessoal? Então, né, a atualização do Cantilho é essa. Pra mim é um cara que nem vai jogar mais Série B, porque quando ele voltar já tá quase no final. Sem ritmo, gordo. Só cachaça, com certeza. E vai ficar complicado aí ele ajudar em alguma coisa. Pra mim, já é uma carta fora do baralho, o Cantilho. Tá, pessoal? Então, vamos que vamos. Até amanhã aí. Tamo junto. É nóis.